Fala galera, Cliffs na área. Galera, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre Scam Texture. Beleza, vamos para o PC aqui que eu vou mostrar para vocês um mockup super irado que eu fiz aqui do nosso famoso Leonardo DiCaprio no filme Lobo de Wall Street. Esse estilo aqui normalmente é muito utilizado no underground para fazer lambe-lambe, para fazer alguns tipos de posters. Se a gente vir aqui nossa primeira ideia, eu tentei fazer realmente um poster de lambe-lambe e ficou bem maneiro, ficou bem legal a ideia do poster. E eu vou ensinar para vocês como a gente faz esse estilo de scam, beleza? Galera, a rapaziada normalmente faz esse estilo de algumas formas, né? Alguns fazem utilizando apenas a textura, outros fazem apenas utilizando Filter Gallery, outros fazem utilizando Motion Blur. Hoje eu vou fazer uma junção dessas técnicas e vou mostrar para vocês uma forma bem legal da gente tirar esse efeito. Ok? Vamos lá. A gente tem aqui nosso Canva. Se você não sabe qual é o estilo que a gente sempre utiliza desse Canva aqui, deixa eu desligar aqui nosso ar-condicionado, né? Claro, né? Para não atrapalhar nosso áudio. Se você não sabe, a gente utiliza o nosso 4800, né, por 6300 de resolução. A gente tem ele aqui e a imagem que a gente vai estar utilizando. Essa aqui é a imagem das nossas texturas, isso daqui são os nossos vídeos, claro. A imagem que a gente vai estar utilizando é a nossa imagem do nosso Leonardo DiCaprio, que apertando Shift a gente aumenta ela bem aqui. Feito isso, com ela bem aqui, a gente tem algumas passagens por essa imagem. Por quê? A gente vai vir aqui em Filter, em Blur, em Motion Blur. E aqui em Motion Blur vocês podem mudar um pouquinho aqui o nosso ângulo. Isso não vai fazer tanta diferença no final das contas, porque quando a gente adiciona o nosso line, né, no final das contas ele vai fazer as linhas para onde está o nosso ângulo. Então, testem aqui o ângulo de vocês. Se vocês quiserem de cima para baixo, se vocês quiserem aqui, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai tentar esse aqui de 80, né? Vamos tentar esse aqui de 80. 80 não, vamos tentar de 90. Que faz 90 graus aqui, a gente dá um OK. E o nosso primeiro a gente vai deixar em 500, beleza? A gente deixa o ângulo de 90 em 500. Se você não quiser o ângulo de 90, deixa em 0 mesmo, que ele deixa retinho para vocês. Vamos dar um OK. A gente vai dar um Ctrl J. E aqui no nosso Ctrl J, no de cima, a gente vai botar o Motion Blur para 600. Feito isso, a gente vai dar um Unhide no de cima. E preste atenção aqui, porque quando a gente cria um Smart Filter, ele sempre cria uma mascarazinha pra gente. É nessa mascarazinha que a gente vai trabalhar aqui hoje. A gente vai vir aqui com o nosso B de Brush, né, nosso atalhozinho. E lá em cima, se vocês perceberem, a gente tem algumas brushes aqui, né? A nossa Hardness Brush, a nossa Soft Brush, a gente vai estar utilizando a Soft Brush, né? Se vocês não têm aqui, vocês têm essa dificuldade, vocês podem clicar na Hard Brush e apenas diminuir o hardness dela, que vocês vão acabar com a softness, né? Aqui com o preto selecionado, a gente vai tirar da cara do nosso macaquinho, da cara do Leonardo DiCaprio, onde vocês não querem que o efeito faça o trabalho dele. Aí, a gente tem dois trabalhos aqui. Ou a gente pode dar um Ctrl J aqui nessa daqui e modificar o Motion Blur, que é exatamente o que eu vou fazer, ou a gente pode repetir o processo para o Smart Filter, mas talvez não fique 100% igual. Eu vou apagar essa aqui de cima, vou dar um Ctrl J, e nessa daqui eu só vou modificar para 600. Nessa daqui de cima, a gente pode apenas modificar aqui nosso Blend Mode, né, para Lighting. E aqui a gente pode brincar um pouquinho, tá? Agora a gente vai ter uma conversa um pouco leve aqui, né? Porque os Blend Options, né, servem um pouco pra gente fazer uns testes. Porque testem aí para ver o Screen, o Lighting, talvez o Multiply, talvez um Overlay. E vá também tirando a opacidade. Eu fiz alguns testes aqui, alguns ficaram bem legais, trazem um efeito bem grunge. Feito isso, eu vou deixar aqui em Screen. A gente vai com Shift, vamos selecionar os dois, vamos botar os dois em Ctrl G. Estão os dois na mesma camada. Não, os dois no mesmo grupo, claro. Vamos dar um Ctrl J e vamos dar um Ctrl J Photoshop
E no de cima, na cópia, a gente vai converter para objeto inteligente. Por que você deu um Ctrl J no grupo, Cliffs? Para ter um backup, galera. É sempre importante a gente ter um backup. Eu sempre falo isso porque se a gente quiser mexer no Motion aqui, a gente vai ter que clicar 2 vezes no nosso objeto inteligente, ele vai abrir outro aqui, a gente vai ter que... É uma dor de cabeça, tem que ficar salvando 20 vezes, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso é muito chato. Então, quando a gente quer fazer vários testes, é legal ficar mesmo no mesmo documento. Ok? Vamos lá. Agora aqui no nosso grupo, que a gente vai nominar ele de, sei lá, R, tanto faz, a gente vai vir aqui em cima e vai em Filter e vai em Filter Gallery. Ele aqui já vai presetar pra gente, eu vou dar um Alt aqui para... Ele já vai presetar pra gente o efeito que a gente quer, mas eu vou tirar aqui e vou mostrar o primeiro efeito que a gente quer adicionar, que é o nosso Graphic Pen. Ele que vai trazer o efeito de granulado para o nosso scan. Beleza? A gente vai dar um Ctrl, vai dar um zoom aqui e vai perceber que ele que dá esse efeito granulado na nossa imagem. Ele normalmente ele é feito, esse efeito aqui, ele pode ser feito também por texturas, ok? Normalmente as pessoas botam as texturas em cima e depois vem com o stamp, com o efeito stamp aqui, né? Para quem vocês já conhecem, que acompanha o canal, vocês sabem que o stamp também está aqui. Ele está logo aqui em cima. Mas tem gente que faz assim. Mas a gente vai utilizar o Graphic Pen, que ele já traz um pouco dessa textura, mas tem um pouco menos de controle quando a gente tem uma textura bem feita, né? Então aqui a gente pode ou botar com uma stroke length muito alta, olha, ela dá bem aqui, aparece vários riscos de... Ou até um dark menor ou maior, né? Que vai trazer bem mais contraste, né? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para deixar em 50 e no stroke eu vou deixar mesmo em 2. Feito isso, vocês vão vir aqui embaixo nesse maisinho, vão adicionar outro, ele vai ficar duplicado em Graphic Pen e no de cima vocês vão clicar e vão adicionar o Half Tone Pattern, que é esse aqui. Que aí vocês vão adicionar um size de 3 e um contraste de 14. Só que aqui que vem a sacada. O de vocês provavelmente vai estar em dot, que é para fazer o halftone normal, que também fica bem maneiro, porque ele vai fazer um halftonado tipo bem legal. A gente pode até tentar o de circle, que também fica bem maneiro também. O de circle é muito usado para quem utiliza às vezes na nota de dólar e tal. Olha que legal. Fica bem legal o circle também. Mas a gente vai utilizar o line. E aqui é bem legal porque vocês podem brincar um pouco com esse line, porque a gente pode aumentar o size e pode aumentar o contraste. E aí, quanto mais a gente aumenta, mais a gente deixa grunge essa imagem. Olha que legal. Pode diminuir o contraste, aí não fica tão legal quando diminui o contraste, né? Pode diminuir o size, aumentar o contraste. E aí é um trabalho bem legal, né? Eu gosto de deixar aqui mais ou menos um pouco mais balanceado essa questão do size e do contraste para deixar bem esse efeito de scan. Olha que legal agora. Depois que a gente dá o OK, olha que maneiro. O nosso motion deu esse efeito bem legal aqui de blur no nosso macaquinho. Mas calma que ainda não acabou. O que a gente pode fazer aqui é jogar em cima disso algumas texturas. E o legal disso tudo é que quanto mais texturas que vocês jogam em cima, mais legal fica. Porque olha só, eu tenho essa textura aqui de scan, que é de papel, que se a gente vir aqui e botar aqui um screen, olha que legal. Ela já dá uma clareada na nossa imagem, mas ela dá uma espécie bem legal de papel meio mais velho. Mas olha só que legal se a gente deixar ela aqui em Hard Light e vir aqui apertar Ctrl L nela selecionada e jogar esse pontinho aqui bem aqui pro lado. Olha que legal. A gente traz o efeito apenas da textura e não precisa ligar muito para o Blend Mode, né? A gente traz um efeito bem grunge para nossa imagem e a gente ainda pode modificar aqui um pouco da nossa opacidade. Isso é bem legal, galera. E a gente ainda pode fazer mais, tá? A gente ainda pode adicionar um efeito de papel aqui em cima. Olha que legal. E nesse efeito de papel, a gente pode setar ele, vamos ver aqui, talvez um screen mesmo.
Talvez o Multiply, pode ser o Multiply. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Multiply até que serve, ou talvez até mesmo um Overlay, né? Um screen talvez. E aqui a gente pode dar um Ctrl L e trazer aqui um pouco mais da nossa imagem. A gente pode testar aqui. Isso é legal da gente mover com Ctrl L. Com mover com Ctrl L aqui, galera, deixa eu dar um cancelar que não ficou legal. Eu vou tentar com o Multiply mesmo. Olha lá. Mover com o nosso Ctrl L aqui é nada mais, nada menos do que mover com o nosso Levels, né? Então aqui a gente pode tirar um pouco da imagem, pode trazer um pouco mais esse efeito. E olha que legal. Aqui parece mesmo um jornal, né? Olha que legal. E aqui a gente pode ainda adicionar mais uma textura. Aqui embaixo disso tudo. Vou adicionar essa daqui. E vou botar essa daqui, talvez, mais para um Color Dodge, só para trazer um pouco mais da minha imagem. Beleza? Isso a gente pode ir testando. E a diferença do nosso mockup, né, para cá, é que aqui eu utilizei um pouco mais de alguns outros elementos. Claro, eu utilizei aqui o nosso Rectangle Tool, né? Se a gente voltar aqui e tirar tudo isso aqui, deixa eu te mostrar para vocês aqui. Na verdade, eu só vou botar isso aqui tudo. Vou dar um Shift tudo isso aqui. Vou dar um Ctrl G para botar em grupo. Vou dar um Converter para objeto inteligente. Vou esperar o Photoshop funcionar. Vou tirar ela aqui e vou mostrar para vocês aqui a nossa Rectangle Tool. E após isso é só a gente botar a nossa imagem com Alt dentro da Rectangle Tool. Isso aqui fica bem legal porque a gente tem um pouco mais de controle para fazer uns posters legais, para fazer esse efeito aqui, né? Os posters legais, na verdade. Para vocês que estão curiosos, o texto aqui, a fonte que eu estou utilizando é a Futura PT Conde. Vocês podem achar aí em qualquer lugar na internet, talvez no da fonte e etc. E não tem muito segredo, porque aqui no caso, para vocês que estão um pouco mais confusos na textura, eu adicionei a mesma textura que eu adicionei no Scan, eu adicionei aqui no Quit, no nosso texto, né, só com o Alt selecionado. E esse foi o trabalho. E o bem legal aqui, porque quando a gente tira aqui, claro que eu vou tirar isso aqui, né? Aqui, né? Claro que ele vai estar todo bugado, porque ele está no tamanho certinho do Canva e tem textura para fora. Aqui a gente pode brincar muito com isso, porque olha que legal essa textura de papel aqui, né? E ainda dá para brincar um pouco mais se a gente... Vamos vir aqui no Filter Gallery, vamos fazer um teste aqui bem legal. Eu vou adicionar um stamp em cima disso tudo. O stamp não vai ficar legal porque eu tô com branco e preto aqui, claro, né? Vamos aqui com o stamp, voltar aqui agora. Vamos testar agora o stamp. Beleza. Agora a gente vai vir aqui com o stamp. E olha que legal quando a gente adiciona o stamp, né? Vamos dar um OK. E olha como fica legal com o stamp, né? Olha lá. Ele traz um efeito bem mais grunge. E ainda traz essas linhas de textura bem legais, que vocês ainda podem utilizar essa imagem. O legal da gente adicionar o stamp, por quê? Porque ele fica bem mais tranquilo da gente separar o nosso background. Vou dar um Ctrl I aqui, olha lá. Ele fica bem mais tranquilo. Deixa eu só botar um background aqui atrás. Sei lá, vou botar qualquer outra cor para vocês verem a diferença, né? Aqui, ó. Já dei a gente separar o nosso background do nosso coisa, né? Sem tirar aqui, né? Olha lá. Ele tá em branco, né? Vocês dão um Ctrl Z. E aqui a gente pode trabalhar, né, de bilhões de formas e ainda adicionar mais algumas texturas. Vamos adicionar essa aqui de papel de ouro, só porque combina um pouco com essa textura prateada orange que eu botei, né? Só pra gente trazer um pouco. Olha que legal.
Fica bem maneiro se a gente fizer alguns testes. Eu tinha posto uma aqui que foi bem legal, eu até passei despercebido. Passei despercebido por ela. Claramente não são essas daqui, né? Acho que é mais para essa daqui, Pinlight. Talvez eu vou diminuir um pouco a opacidade dela, só para trazer um brilhozinho. Olha que legal. Muito legal, né, galera? Esse daqui também daria um ótimo poster. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês sobre Scam Texture. O vídeo, não sei se ficou um pouco longo, mas qualquer coisa, deixa o like, deixa nos comentários. Vai lá, nos segue no Instagram. Beleza? Deixa uma curtida. Beijo no Cliffs. Tamo junto.